No lucro real, também o nome é bem sugestivo, é calculado sobre o real lucro que a sua farmácia teve. Se ela teve lucro, ela vai pagar os impostos sobre o lucro. Se ela teve prejuízo, ela não terá impostos a pagar, isso no que tange ao imposto de renda e à contribuição social. Olá, eu sou Viviane Massi, jornalista especializada em varejo farmacêutico, e você está no canal da Farma Contábil. Aqui você encontra conteúdos que descomplicam o dia a dia da sua farmácia. Então, aproveita que você já está aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. No Descomplica Farma de hoje, a gente vai falar sobre os 3 regimes tributários: simples, presumido e real. Para falar sobre esse assunto, o nosso convidado, vocês já conhecem, é prata da casa, Bruno Moura, um contador com 30 anos de experiência em contabilidade. E o Bruno também é fundador da Farma Contábil, que é uma contabilidade especializada em varejo farmacêutico. Bruno, obrigada pela participação novamente aqui no Descomplica. Olá, Vivi. É um prazer estar aqui ajudando a todos aqui no nosso canal a descomplicar um pouco a vida deles no dia de hoje, no que tange aos regimes tributários vigentes no nosso país. Eu confesso que eu só sei um pouquinho do simples, e aí quando começa a falar em presumido e real complica, mas acho que você vai esclarecer isso para a gente. Bruno, explica rapidamente quais as principais diferenças entre o regime simples, presumido e real. Vamos lá, Vivi. O Simples Nacional, como o nome mesmo sugere, né, é um regime tributário onde ele visa unificar todos os impostos em uma única guia. Tá? Esses impostos eles são feitos e calculados através do faturamento da empresa. A empresa tem um faturamento X naquele mês e, de acordo com o seu faturamento acumulado nos últimos 12 meses e de diversos critérios, é jogado um percentual sobre o faturamento da farmácia e feito a guia do Simples Nacional. O lucro presumido, como o próprio nome também sugere, ele presume uma lucratividade na sua farmácia. Tá? Ele presume que o imposto de renda e a contribuição social serão calculados sobre um lucro presumido, que hoje é de 8%. Então, a sua loja teve um lucro maior, teve um lucro menor, teve prejuízo, não importa. O imposto de renda e a contribuição social serão calculados sobre essa lucratividade. No lucro presumido, os impostos também são pagos e calculados de forma separada. Né? No Simples Nacional são todos em uma única guia, e no lucro presumido, você faz o cálculo e as apurações de forma individual. PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, o ICMS, a contribuição previdenciária patronal, enfim. Cálculos separados, impostos pagos de forma separada e metodologia de cálculo separada. No lucro real, também o nome é bem sugestivo, é calculado sobre o real lucro que a sua farmácia teve. Se ela teve lucro, ela vai pagar os impostos sobre o lucro. Se ela teve prejuízo, ela não terá impostos a pagar, isso no que tange ao imposto de renda e à contribuição social. No lucro real, os impostos também são calculados de forma separada, assim como no lucro presumido. Ocorre que de metodologias de cálculo completamente diferentes. Os únicos 2 impostos no lucro real que são calculados de forma idêntica ao do lucro presumido é a contribuição previdenciária patronal e o ICMS. PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social são calculados com metodologias e formas diferentes da do lucro presumido. Então, de forma resumida, essas são as principais diferenças e forma de cálculo desses 3 regimes tributários. Tá, mas como a farmácia pode saber qual é o regime para ela? Porque você colocou 3 opções: simples, presumido ou real. O presumido me parece que não é muito interessante, porque se ela tiver prejuízo, ela tem que pagar o imposto do mesmo jeito.
Que fatores ela tem que levar em consideração na hora de escolher o regime tributário para a farmácia? Vivi, a gente resume em 3 principais fatores. O primeiro dele é o faturamento. Tá? Se a sua loja tem um faturamento alto, acima de 400 mil por mês, você não pode ser incluído no Simples Nacional. Só lhe sobra o presumido e o lucro real. Então, o faturamento é um fator preponderante. Certo. O outro fator é a lucratividade. Se a sua loja tem uma lucratividade alta, também vai ser determinante na escolha do regime tributário. Então, se a sua loja, por exemplo, tem uma lucratividade de 15%, de 20% dentro daquele mês, pode ser que o lucro presumido seja a melhor opção, já que ele presume uma lucratividade de 8% na sua loja para cálculo dos impostos. O que dificilmente acontece no nosso segmento, mas já ocorreram casos, tá, de uma farmácia ter uma lucratividade maior do que 8%. É muito raro, mas acontece. Mas entendeu? acontece, Bruno, só te interrompendo, de prever uma lucratividade e chegar no fim do mês, por exemplo, não sei, não conseguir atingir aquela lucratividade, ter 50% do que foi previsto e aí não ter dinheiro para pagar aquele imposto, enfim, estou aqui. Ocorre muito, ocorre muito. Por quê? Quando você opta pelo regime tributário no início do ano, você tem que seguir com aquele regime tributário até o final do ano. Então, se você optar pelo lucro presumido no início do ano e a tua lucratividade está um valor X, né, está um percentual X no início do ano, você precisa e deve seguir obrigatoriamente nesse regime até o final do ano. E vários fatores podem acontecer durante esse ano. E no lucro presumido, ele já presume aquela lucratividade sem lhe permitir nenhum tipo de dedução, né, nenhum tipo de flexibilização percentual sobre faturamento. Eu costumo dizer que no Simples Nacional e no lucro presumido, a gente só consegue diminuir imposto se a farmácia vender menos, porque é percentual sobre faturamento. Então, qual é a forma de você diminuir os seus impostos? Vendendo menos? Óbvio que não. Você não, né? Ninguém quer que uma farmácia venda menos, muito pelo contrário, a gente quer que aumente as suas vendas, aumente a sua lucratividade. No Simples Nacional e no lucro presumido, a única forma de reduzir impostos é fazer é a farmácia vender menos, porque isso é percentual sobre faturamento. Já no lucro real, não. Existem vários fatores que influenciam no cálculo dos seus impostos. Né? Não só a lucratividade, como as despesas que a sua loja tem, sobre a rentabilidade dela, o custo da mercadoria vendida, enfim, são diversos fatores que influenciam nesse cálculo. Eu comentei essa questão do presumido porque a gente está vivendo momentos muito instáveis da economia, né, Bruno? E isso, assim, você faz uma previsão, deve ser muito difícil para o empresário fazer uma previsão para um ano todo. Eu vou escolher o meu regime agora, porque eu presumo que vou lucrar durante todo o ano X. E aí, no meio do ano, acontece, a gente está vivendo isso agora. Óbvio que o setor é pouco afetado, né, nesse tipo de crise, porque as pessoas precisam de medicamentos, mas ainda assim é arriscado. Você estava falando sobre o que levar em consideração na hora de escolher o regime. Você concluiu essa fala porque eu te interrompi. Não, ficou faltando apenas um item, que é a folha de pagamento. Né? Por quê? É lucratividade, tá? Faturamento e a sua folha de pagamento. Por quê? Quando você tem na sua loja uma folha de pagamento muito alta, você tem muitos funcionários, tá? Pode ser que o Simples Nacional, se você se enquadrar nesse regime tributário, possa ser viável, possa ser vantajoso. Por quê? A contribuição previdenciária patronal, no Simples Nacional, ela é calculada percentual sobre faturamento. Então, se você tem uma folha de pagamento muito alta, pode ser que seja mais vantajoso você calcular a contribuição previdenciária patronal com um percentual sobre o seu faturamento do que sobre a sua folha de pagamento. Então, a folha de pagamento é um fator também preponderante e importante na escolha do seu regime tributário. Ô Bruno, eu já tive o privilégio de assistir algumas palestras que você ministrou no setor para empresários, e tem uma questão que você bate muito, né? Que você diz assim, bom,
A farmácia tende a pensar que eu vou para o simples, eu vou escolher o simples porque é mais simples, porque eu vou pagar uma guia só. E aí você já provou lá nos seus cálculos que muitas vezes, prestem atenção nisso, muitas vezes o lucro real é melhor que o simples, sim, que a farmácia vai pagar menos imposto estando no real e não no simples. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Bruno. Sim, Vivi, no Simples Nacional, como eu já disse aqui, os cálculos são percentuais sobre faturamento. Você não tem muita flexibilização na hora do cálculo, você não tem como segregar muitos impostos. No Simples, quando a empresa tem um faturamento, esse faturamento dos últimos 12 meses determina qual é a faixa do Simples, qual o percentual que será aplicado no cálculo do seu imposto. Tá? Então, de acordo com esse faturamento, o que você pode deduzir da guia do Simples Nacional apenas? Você só pode deduzir o imposto do ICMS no que tange à substituição tributária. Então, você compra mercadorias na substituição tributária. Quando você vende esses produtos, você não vai pagar o ICMS novamente. Então, no Simples Nacional, você pode fazer essa dedução. Você pode fazer a dedução também do PIS e do COFINS. Por quê? Muitos produtos, quando você compra, são monofásicos, você não precisa e não pode, não deve pagar o PIS e o COFINS novamente, então você faz a segregação na hora de fazer o cálculo do Simples Nacional. E são só essas as permissões possíveis no Simples Nacional para dedução, para redução dos seus impostos. Percentual sobre faturamento, não te dá flexibilização para nada. Então, você está abrindo a sua loja, você está abrindo o seu negócio. Você já começa tendo lucratividade logo nos primeiros meses? Não. Por que você vai abrir uma loja já tendo a perspectiva, né? Você teve todo um custo de implantação, toda uma despesa, várias possibilidades de dedução dos seus impostos na rentabilidade da sua loja, você já começa incluído no Simples Nacional, jogando um percentual sobre o seu faturamento, pagando imposto de renda, pagando contribuição social, aonde, de repente, no lucro real, você não estaria efetuando o pagamento desses impostos. Entendeu? Então, assim, essas considerações são importantes. Aqui na Farma Contábil, Vivi, 90%, eu posso até dizer 95% dos nossos clientes são tributados pelo lucro real. Os outros 5%, 10% no máximo estão no Simples. Não tenho nenhum cliente aqui hoje no lucro presumido. Né? O lucro real, por que ele se mostra ser mais vantajoso? Porque, primeiro, o segmento do varejo farmacêutico ele tem uma rentabilidade pequena, ele tem um custo da mercadoria muito alto, tem um CMV muito alto. Né? E no lucro real te dá muitas possibilidades de deduções dos impostos. Os impostos são todos eles calculados de forma separada. Por exemplo, o PIS e o COFINS. São dois impostos que, no varejo farmacêutico, a maioria dos produtos que você comercializa, eles são monofásicos. Quer dizer, quando você compra, você já pagou o PIS e o COFINS lá na fonte, no distribuidor, no fabricante. Então, você não tem que pagar esse imposto, né, novamente, quando você vende essas mercadorias. Em torno de 85% dos produtos de uma farmácia são monofásicos. Os outros 15% você vai ser tributado. Se você tiver no lucro presumido, é percentual sobre esses 15% que sobraram para você poder pagar de imposto. Não tem dedução nenhuma. No lucro real, você consegue e pode e tem direito de deduzir os créditos das compras de mercadoria. Olha só que legal. Você comprou aquele produto, você vai jogar um percentual sobre aquela compra. Quando você vender aquele produto, você tem um débito de imposto a pagar e você pode fazer a dedução dos créditos das compras, te permitindo sim uma dedução. No PIS e no COFINS, você pode deduzir também a conta de luz que você paga na sua loja. Olha só, geralmente né, Bruno? Geralmente numa farmácia a conta de luz ele tem um valor significativo, ainda mais nos dias de hoje, né, que a conta de luz tem um valor bem expressivo
não só nas nossas casas, nas nossas residências, como também no nosso negócio. Nas E você empresas. pode, exatamente. Então você pode fazer essa dedução. Muitos empresários não sabem. O aluguel que você paga, por exemplo, da sua loja, você pode deduzir no cálculo do PIS e do COFINS quando você está no lucro real. Então, são essas flexibilizações, essas possibilidades que, no Simples Nacional e no lucro presumido, você fica engessado, fica enrijecido, sem muita condição de ir para um lado ou para o outro, né? Você não tem muita possibilidade. A única forma de deduzir e diminuir os seus impostos é vendendo menos. Gente, vocês estão gostando dessas dicas do Bruno? Então já deixa o like, já compartilha com todo mundo esse vídeo. E o Bruno também me deu o gancho, eu vou colocar o link de uma entrevista que eu fiz com Wagner Tavares sobre como economizar com os impostos, no pagamento de impostos. Clica aqui em cima para você assistir a entrevista com o Wagner, que está muito bacana. Bruno, como que a Farma Contábil pode, então, ajudar na hora da escolha do regime tributário? Me parece que vocês desenvolveram um simulador aí específico para isso. Conta para a gente. Bom, Vivi, a Farma Contábil ela desenvolveu um simulador tributário. Nesse simulador tributário, que você pode acessar através do link que nós vamos estar deixando aqui, em poucos minutos, digitando algumas informações básicas, como o seu faturamento, como o valor das suas compras, o seu CMV, as despesas da sua loja, né, o custo que você tem na sua loja. Esse simulador, ele te dá, no final, o melhor regime tributário para a sua farmácia. Olha só que maravilha. Você vai conseguir, de forma rápida, conseguir saber se você está enquadrado no regime tributário ideal para a sua loja. Maravilhoso. Então, isso é uma revolução. Eu não vi esse simulador tributário em nenhum local. Nós criamos isso aqui, é uma exclusividade da Farma Contábil, que você pode ter acesso, e o que você tiver de dúvida na hora de fazer, nos resultados, pode entrar em contato conosco sem problema algum, que nós vamos ajudar você a escolher o melhor regime tributário para a sua loja. Eu vou colocar na descrição desse vídeo o link para o simulador tributário da Farma Contábil para você baixar e preencher os dados e descobrir qual é o melhor regime tributário para a sua farmácia. E tem muito mais conteúdo aqui no canal. Dá uma passeada antes de ir embora, assista a outros vídeos, que eu tenho certeza que muitos temas complicados para você vão ser descomplicados aqui no Descomplica Farma. Bruno, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no canal. Valeu, Vivi. Obrigado. Até mais. Obrigada a você que ficou com a gente até aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho antes de ir embora. Eu te vejo no próximo programa. Tchau.